Olha só, gente, pena de morte ou pena capital é um processo legal pelo qual uma pessoa é morta pelo Estado como punição por um crime cometido. A pergunta é, em que circunstâncias você é contra ou a favor da pena de morte? Eu queria que você participasse com a gente. Eu sempre coloco aqui o comentário no início do programa para aguçar a sua participação, para que você analise todos os pontos. Porque é muito simples você dizer, eu sou a favor da pena de morte, mas pena de morte de quem? Que crime essa pessoa cometeu? A gente tem que pensar em todos os aspectos, para a gente não falar coisas aqui que não vá contribuir, é verdade? Eu vi uma vez um senador daqui de Rondônia, inclusive. Ele disse lá no Senado que queria castrar os homens. Aí eu pergunto, castração química, a castração, né? Que ele queria castrar os homens. Não, na verdade, ele nem falou castrar, ele falou uma coisa pior. Mas eu entendi como castrar. E às vezes as pessoas pensam, mas vem cá, só que tem um detalhe, existem muitas formas. Vai ser castrar o quê? Bom, sei lá, se é vamos dizer assim, um estuprador em série, por exemplo. Então, tudo que a gente vai comentar, a gente faz uma análise. E esse tema, pena de morte, é um tema muito complicado para você comentar. E eu sempre coloco no início do programa o bate-papo, a fala de cada um, para que você que está assistindo o programa comece a participar, sinta necessidade e vontade de participar. Aliás, já tem pessoas que estão respondendo a pergunta. Nemias, eu queria ouvir você, Nemias. A pena de morte, a sua opinião a respeito, por gentileza. É um tema muito polêmico, mas assim, a favor da pena de morte eu não posso ser, né? Até porque eu sou cristão e eu sou a favor da vida, né? E a Constituição brasileira diz que a vida é o maior patrimônio que nós temos. Agora, eu sou favorável à prisão perpétua, porque na prisão perpétua, quem comete crime, ele tem condições de se arrepender, né? E ter condições de receber o seu perdão eterno. Agora, pena de morte eu acho que é uma condenação muito extrema e eu não sou favorável não, independente do caso. Independente do caso? Independente do caso. Olha que coisa interessante. Tá aí, gente? Vamos lá, vamos ouvir o Buiú. Buiú, seu ponto de vista, você é a favor, é contra, em que circunstância, enfim. Bom, o artigo 5º da Constituição, um dos seus incisos lá, não sei se é o 56, né, o 66, por aí, não me lembro, ele prevê que no Código, não está na Constituição, está no Código Militar, isso aí ele prevê a pena de morte. E no artigo também 355 da Constituição, ele prevê a pena de morte. Uhum. Prevê a pena de morte, por exemplo, o Edivaldo é brasileiro e tudo mais, e ele sai, o Brasil entra em guerra, ele se une ao oponente, ao adversário e vem guerrear contra a pátria. Uhum. Sendo preso, obviamente, terá a pena capital por traição, trair o país. Então, vai ter pena de morte, você vai morrer. Então, nós já temos. Agora, é lógico, nenhuma das outras circunstâncias contempla a pena de morte e nem prisão perpétua no país, tanto que a dosimetria das nossas penas não ultrapassa 30 anos. Então, é um tema muito, assim, não cabe dentro da cabeça do brasileiro e não é da nossa cultura. Eu não vejo um assunto assim muito relevante nessa questão de pena de morte. Você é contra? Totalmente. Ok. Olha, no mundo, dentre os países com sistemas políticos democráticos, segundo o Google, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul são alguns que aplicam a pena de morte. Está conosco também o Josinelli. Josinelli, boa noite, seu comentário. Você é contra, a favor, porque, enfim, participe com a gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edivaldo. Boa noite você que está em casa. Boa noite, pastor Nemias, Buiú. Bom, esse tema é, como eu disse, né? É polêmico e até demais, inclusive. Interessante é que, se você analisar dentro da Bíblia, a pena de morte lá é defendida, né? A gente tem casos dentro da Bíblia, né, que contempla a pena de morte. Então, assim, se a gente perguntasse isso para Deus, a resposta dentro da Bíblia seria essa aí. Agora,
É complicado você aceitar a pena de morte em um país como o Brasil, porque eu não consigo acreditar. A gente tem filmes e história de pessoas que foram condenadas à morte inocente. Então, até que ponto a gente vai conseguir, de fato, aplicar a pena de morte e condenar o culpado? E se você matar alguém inocente? Então, como disse o Buiú aqui, a Constituição, ela, até certo ponto, ela autoriza a pena de morte no caso de uma guerra. Mas eu, o Josinélio, sou contra a pena de morte.